É com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com este programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui de Dourados, a Igreja Central de Dourados. E nós estamos passando para você, pai, para você, mãe, para os nossos telespectadores, uma série de mensagens sobre os tweens, os pré-adolescentes. Hoje a mensagem do pastor Jader Borges, esta palestra, está dividida em duas partes, tratando de 13 coisas sobre os tweens. Então você acompanha com carinho esta palavra do pastor Jader Borges e que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e te dê sabedoria na educação dos seus filhos. Que Deus o abençoe. Vamos acompanhar com carinho esta palestra do pastor Jader Borges. Treze coisas que você precisa como pai, como pastor, como líder da igreja, como professor da escola bíblica dominical, urgentemente parar e saber sobre eles. Em primeiro lugar, os tweens, eles são criaturas inteligentes e com rápidas conquistas racionais. Eles são diferentes das crianças. As crianças, nós falamos com elas e elas logo ou aceitam ou se vão e esquecem e vão se ocupar com qualquer outra coisa. Mas os tweens são diferentes. Os pré-adolescentes, eles chegarão de volta e eles questionarão sempre com você. De que maneira? Com mais e com melhores argumentos do que as crianças. Falarão, não se darão por vencidas jamais. Um twin não se convencerá da sua resposta, que ele dirá, não, dessa maneira não, eu vou ali, eu volto. E ele vai lá e vai retornar cheio de pesquisas, consultas na internet, vai envergar a sobrancelha para você e vai vir com novos e contundentes porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Essa será uma tônica dos tweens. Eles conseguirão fazer twin no seu ouvido, de tanto que eles falarão. Também nós devemos saber que eles virão e percebendo o despreparo, percebendo que o pai não está atento, que o pai não está estudando, percebendo que o professor de escola dominical não tem o que dizer nem o que responder. Sim, o professor da escola secular, percebendo o despreparo dos adultos, os pré-adolescentes não deixarão isso barato. Eles procurarão então tirar proveito disso e farão isso em pouco tempo. E será oportuno para eles. Um twin, ele pode desmontar com suas conversas, com as suas argumentações, com os seus porquês, e ele até pode desprezar um adulto. E se ele vê que você não tem condições de atendê-lo, se ele perceber que você titubeou, ele vai até rir de você. Ele poderá até ridicularizar os adultos que o cercam e o servem. Em segundo lugar, quem são os twins? São criaturas já reconhecidas como tribo, como agrupamento, como público. Você, quando era pré-adolescente, o seu maior desejo era entrar logo na turma dos adolescentes. Se você pudesse passar de ano, pelo menos aí, se você pudesse ser aceito na turma dos adolescentes, andar com os maiores do colégio, sair com eles, você até ia olhar para os da sua idade e dizer assim, eu consegui, eu cheguei lá. Eles não estão interessados em passar para a turma dos adolescentes. Eles já são reconhecidos como tribo, como agrupamento. Você vai ao shopping center e você vê os adolescentes num canto e você já vê os pré-adolescentes no canto deles. Eles conquistaram e a mídia e o mercado percebeu isto. Os tweens, eles crescem muito rápido, eles estão ganhando estatura de maneira muito rápida, corpo no caso. Mas também o raciocínio dos pré-adolescentes tem se desenvolvido de maneira muito rápida e intensa. E por consequência disso, por conquistas que eles estão tendo, eles exigem muito rápido. E eles sabem chegar, e eles sabem cutucar, e eles sabem encarar, e eles sabem dizer, eu quero até tal dia. Eu vou dar um prazo para você de 2 dias e me resolva isso. Estamos conversados? Eles podem chegar a fazer exatamente isso. E eles têm potencial para influenciar, e muito, como nós já vimos. Pena que muitos pais, e pena que muitas igrejas
ainda estão pensando que os pré-adolescentes são aquelas criancinhas e estão tratando os pré-adolescentes como tais, como criancinhas e não passam disso. Terceira informação sobre os tweens, sobre esses pré-adolescentes modernos, sobre esses pré-As, é que eles estão sendo treinados para consumir. E quando vem uma onda, quando vem uma moda, quando vem uma marca, todos eles investem pesado nisso. Eles estão sendo treinados para consumir e é um consumo que chega a idolatrar. Uau, falam nisso, compram tudo. Jonas Brothers compraram todos os CDs. Mas daqui a pouco o Jonas Brothers passou e já vem Justin Bieber e já vem outros aí. E eles já descartam e já pegam e isso tudo muito rápido e isso de uma maneira muito veloz. Uma quarta informação sobre os tweens modernos, sobre os pré-adolescentes do presente tempo. Eles têm um mercado em franco desenvolvimento. As crianças, nós ainda compramos as roupas delas. As crianças, quem sabe até nós comprávamos as roupas delas. Mas os pré-adolescentes, eles não admitem que vocês comprem as roupas e digam assim, olha, passei numa loja tão bonitinha, eu trouxe para você. Ih, mãe, não gostei, não quero, não vou usar. Eles têm um mercado em franco desenvolvimento. Nos Estados Unidos da América, existe toda uma quantidade de revistas, de sites voltados para eles. E aqui também nós já podemos perceber isto. Os pré-adolescentes, eles chegam a movimentar cerca de 2 trilhões de dólares por ano só em um país. Então é por isso que a mídia está de olho neles, é por isso que o mercado está de olho neles. Já existem seriados voltados para os pré-adolescentes. Grupos famosos, grupos fortes, vocês podem ver aí no lado esquerdo do vídeo, marcas como marcas de televisão, redes de televisão, melhor dizendo, marcas, produtos, institutos, todos eles chegam a se reunir diversas vezes com este Kid Power que corre o mundo para tratar como se pode chegar mais fácil e vender mais rápido para os pré-adolescentes. Todos esses grupos, meus queridos, todos esses canais de televisão, todos esses que trabalham com marcas estão de olho no pré-adolescente. E se ele cativar, se ele conquistar, se ele tiver o coração, a atenção, a cabeça do seu menino, da sua menina, ele vai ficar muito contente e é para isso que o marketing trabalha 24 horas. Mas, ainda frágeis, ainda novos, ainda tão inexperientes para com a vida, eles correm sérios riscos. Os pré-adolescentes são dos grupos mais suscetíveis à cultura emo, por exemplo. E muitos deles não tendo informação, não tendo referencial, muitos deles crescendo sem a presença masculina em casa, muitos deles crescendo de qualquer maneira, de qualquer modo. Muitos meninos são atraídos para a cultura emo, uma demonstração das suas carências, dos seus anseios, uma falta de se orientar num aspecto da masculinidade. Eu tenho viajado por esse Brasil inteiro e eu tenho falado para pais, para pastores, para líderes, e o meu incentivo sempre é: lugar de homem é no departamento infantil. As nossas crianças, tanto os meninos como as meninas, também precisam ver que os homens amam a Deus, que os homens também amam a palavra de Deus, que os homens também ensinam a palavra de Deus. E quando um homem ensina a palavra de Deus, ensina também tão bem quanto uma mulher ensina a palavra de Deus. Nós precisamos de mais presença masculina, porque eu tenho percebido que a masculinidade está muito baixa em alguns meninos, a feminilidade também está muito baixa em algumas meninas. Está faltando o referencial de homem, homem de Deus, mulher, mulher de Deus. Então, para os rapazes, já na pré-adolescência, para os garotinhos nessa idade, o risco de enveredarem pela cultura emo é muito forte, e o que vem assombrando muitas mães são os distúrbios alimentares. Uma das formas mais terríveis que nós convivemos é com a anorexia. E a anorexia tem pegado aí meninas de 8, 9 anos de idade já. São Paulo é o estado campeão de casos com anorexia. Já no nosso estado aqui, meus queridos, para você encontrar uma vaga em um hospital especializado que trata de casos como este, você tem que esperar 2 anos.
e a tendência é que a situação piore. Distúrbios alimentares e casos de anorexia, tem deles que podem chegar a durar 17 anos de tratamento. Muitas meninas que vocês não estão nem percebendo, com 8, 9 anos de idade, já estão trocando dietas entre si. Já estão entrando em sites como, por exemplo, tem sites chamados de Ana e tem sites chamados de Mia. Ana seria incentivo a um corpinho magro, de onde vai vir a anorexia, e Mia seria de bulimia. E elas fazem pactos entre si e trocam informações online. Os pré-adolescentes de hoje, eles têm um acesso muito rápido ao álcool. Nós estamos lidando já com uma geração de adolescentes que estão se embriagando. Adolescentes que já estão enveredando pelo alcoolismo rapidamente. Mas não só os adolescentes, crianças e pré-adolescentes têm experimentado álcool. Muitos pais, a título de modismo, têm os barzinhos em casa. Muitos pais gostam de beber sua cerveja em casa. E dizem que sabem fazer isso. E dizem que fazem isso socialmente até. Eu peço que vocês parem com isso. Isso não tem levado a nada. Você diz que sabe fazer isso. Eu não sei se o seu filho, se a sua filha sabe fazer isso. E vendo você fazer, muitos farão também da mesma maneira. A idade média de ingestão de álcool e de gostar e de ir adiante já está sendo de 12 anos. É uma idade muito baixa, é bem dentro do público que nós estamos lidando. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa na cidade de Porto Alegre. E ali foi até caso do programa Profissão Repórter, mostrando que os jovens já estão abusando do consumo de álcool no Brasil. E no caso especificamente de Porto Alegre, 71% dos jovens já haviam ingerido álcool e já haviam tido algum experimento mais forte até. E olhem a idade, entre 10 e 18 anos de idade. Bem a faixa dos pré-adolescentes no início ali de um envolvimento com o álcool. Em sétimo lugar, os pré-adolescentes de hoje, eles são bem suscetíveis ao bullying e até mesmo ao ciberbullying. Eles são potencialmente ou promotores, e quando eles caem matando em cima de um colega, eles vêm com tudo. Eles vêm de forma muito afiada, eles sabem agredir, eles aprendem rapidamente no sistema, entram no esquema e eles sabem promover bullying. Mas também eles podem ser vítimas do bullying ou do ciberbullying. Por quê? Porque nessa idade eles já estão levando em muita consideração a opinião dos colegas. Eu conheço um caso de uma menina que enveredou por distúrbios alimentares porque um dos seus coleguinhas de 12 anos se voltou para ela e disse: está parecendo uma mulher melancia. E aquilo entrou de tal maneira, e ela ficou tão impressionada, e aquele rapazinho começou a fazer sempre piadinhas com ela. E ela penetrou pela questão do distúrbio alimentar. A opinião, a aceitação dos outros também é fundamental para um twin. Ele não vai perguntar para você: mãe, minha roupa está bonita? Mas ele vai perguntar para Maria Rita, de 12 anos de idade, da sua turma: ah, Maria, minha roupa está bonita? Então, se ela dizer assim, está feia, nunca mais ela vai querer usar aquela roupa. Em oitavo lugar, os pré-adolescentes, no presente século, eles correm um risco imenso de se envolverem com a pornografia infantil. Alguns casos que eu chamaria a sua atenção. Já com 11 anos de idade, 10 anos de idade, por causa da facilidade que existe na internet, esses meninos e meninas também estão consumindo, este é o verbo, e é muito sério, pornografia infantil. Estão tendo acesso ilimitado aos sites e às formas de pornografia infantil. Essa turma integra a geração das crianças mais erotizadas da história. Já sabem falar, comentar, já sabem ridicularizar, eles sabem realmente como agir. Na Inglaterra, teve um tempo em que uma grande rede de supermercados colocou na seção infantil, na época do Natal, para que as meninas comprassem aquele polydance, em que as dançarinas de striptease dançam em redor daquele polydance. E o chamariz era: desperte a gatinha sexy que existe dentro de você.
Então, a Associação de Pais foi contra e aquela rede de supermercados retirou, contrariada, mas retirou. É a geração mais erotizada que se conhece na presente história. Também muitos, nessa idade, já enveredaram pela vida sexual e muitos deles já convivem com a promiscuidade. Sabemos de caso de ambos os sexos que já estão tão abastecidos, encharcados, por assim dizer, de tanta pornografia, de tanto acesso a coisas deformadas na área e na hora sexual, que já estão dando entradas em clínicas especializadas, que cuidam de adultos que têm distúrbios nesta área sexual. Já se tem casos de meninos e meninas com 11 anos de idade sendo tratadas nesta hora do distúrbio sexual. Vocês podem entrar em sites e vocês vão ver cada coisa já voltada para o público twin. O próprio autor do Homem-Aranha, Stanley Lee, ele se uniu a Pamela Anderson, que enveredou pela vida pornô, pelo ramo da pornografia, e eles criaram um personagem chamado Stripperella, em que esta moça é um stripper e é uma super heroína. E ela usa todos os meios e termos de uma pornografia mesmo, e a garotada tem tido acesso, tem procurado muito assistir Stripperella, que tem os seus CDs e DVDs, os seus DVDs sendo vendidos aí à torta e à direita. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico. Uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Quem são os twins? Quem são os pré-adolescentes de hoje? Eu diria para vocês que eles são os principais alvos do ateísmo. Estão se voltando para os nossos pré-adolescentes, estão tentando descaracterizar a fé cristã para eles, ridicularizar a fé cristã para eles, e estão passando agora o humanismo, estão passando agora o ateísmo como a opção certa de vida inteligente sobre a face da Terra. Eles são os alvos principais, como nós vimos, e livros têm sido escritos aos borbolhões para que os pais comprem e para que os pais, então, abasteçam os seus filhos. Não é só uma informação do que é o evolucionismo, não é só o que é o ateísmo, mas também eles estão investindo em tirar a fé dos seus filhos. Livros escritos para que seus filhos sejam descrentes. Vocês podem entrar em sites e vocês vão receber informações de ateístas, de humanistas, incentivando, por exemplo, pegue o grande livro, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e leia um capítulo com eles, uma parte de um capítulo com eles toda noite, para que eles vão crescendo, aprendendo sobre a evolução das espécies. Eu já vi isso de outra maneira. Eu já vi isso em outros tempos, quando os pais eram incentivados e faziam isso, lendo a palavra de Deus com os seus filhos. Ali, o culto devocional, ou na hora do dormir, filho, vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus, vamos cantar um louvor ao Senhor, vamos orar. Agora os pais estão deixando de fazer isso, os pais cristãos, e estão sendo incentivados os demais pais por aí afora a lerem A Evolução das Espécies, de Charles Darwin, para os seus filhos. Em 10º lugar, quem são os twins dentro dessas 13 coisas que nós precisamos nos situar no presente século e estudarmos o nosso tempo como os filhos de Issacar? Eles são os maiores alvos de adultização de crianças. Eu fico impressionado quando eu vou a um shopping center, por exemplo, e eu vejo meninas de 11, 12 anos andando com trejeitos sedutores. Escutem as conversas dos meninos de 11, 12 anos, 13 anos, e vocês veem que não tem diferença alguma de uma conversa de alguém adulto, de alguém já que tem até a mente, muitas vezes, contaminada, se não pervertida. Meninas que não têm nem seio ainda, mas já usando um decote marcante. Meninas fazendo tatuagens provocantes, e isso quando nem corpo tem. A grande verdade é que os pré-adolescentes de hoje são potencialmente, em alguns casos, eles já são até recorrentes, eles já voltam várias vezes. Já são pessoas que têm necessitado de ajuda psicológica. E a psicologia parece que não está dando mais nem conta. E muitos deles já estão entrando em casos de psiquiatria, com 11, 12, 13 anos de idade. Quem são os twins? Eles são alvos de ataques satânicos. Quando eu leio as Escrituras Sagradas, eu vejo como Satanás se interessou em ir contra Jesus Cristo quando Jesus ele era um bebê, quando ele ainda era de colo. O mundo jaz no maligno. Satanás, sabendo que a sua derrota já estava ali se configurando cada vez mais, e agora firmemente com a presença, com a chegada de Jesus, ele usou de tudo e de todos para acabar com o Senhor Jesus Cristo. Ele usou o sistema e montou um esquema para que o Herodes, a força da potência do momento, fosse contra a criança, contra o menino Jesus. E então, Jesus, ele é levado por seus pais para o Egito. Mas vocês sabem o que aconteceu ali.
nas cercanias da cidade. Mãe chorando porque os seus filhos já não existiam. Satanás vai querer atacar logo cedo, porque ele diz, se esse menino, se essa menina crescer confiando em Deus, se esse menino, se essa menina crescer estudando a palavra de Deus, vai me dar trabalho lá na frente. Vai ser um grande professor de escola dominical, vai ser um diácono, vai ser um profissional competente e sério com Deus, sabendo que ele está nesse mundo não é para ganhar dinheiro, mas para glorificar o Senhor, e fará disso muito bem o seu alvo na firma onde trabalhar, e será referencial, será luz nas trevas. Satanás, prevendo isso, ele vem contra os nossos filhos, contra as nossas crianças, contra os pré-adolescentes, e ele ataca principalmente em 4 áreas. Ele ataca na área dos princípios. Quanto menos princípios bíblicos, quanto menos princípios valorosos para a vida, melhor para os intentos dele, o inimigo. Ele vai atacar nos valores, ele vai perverter os valores nos corações e nas mentes das pessoas. Ele vai procurar fazer com que as pessoas tenham no coração conteúdos voláteis, fúteis, e não conteúdos sólidos que deem segurança. E vai querer fazer com que os nossos filhos cresçam sem fé. Podem crescer até frequentando uma igreja, podem crescer até visitando a escola bíblica dominical, mas ele muito fará e muito trabalhará circunstancialmente para que os nossos filhos não cresçam com fé. E aí, ele vai procurar aplicar nos corações dos nossos filhos princípios mundanos. Vejam os conteúdos dos programas já voltados para as crianças, para os pré-adolescentes, para os adolescentes que eles também muito veem e abastecem ali as ideias. Princípios mundanos, namoros mundanos, conversas mundanas, mentir é um recurso muito fácil, princípios mundanos e valores egocêntricos. Para mim, eu, o meu reino, eu que mando, eu que sou o bom, eu que sou o tal, mesmo que eu pise sobre os outros. E isso eles já aprendem logo cedo. Isso eles veem logo cedo. Eu fico impressionado como em muitos desses seriados, voltados para o público infanto-juvenil, a família é descaracterizada. A família, tantas vezes, ela é ridicularizada. Em grande parte desses seriados, eu fico olhando, o pai, quando entra em cena, é um bobo. Não sabe nem achar a maçaneta da porta. A mãe é imbecil. A mãe não sabe o que diz, fala errado o tempo todo, entra errado o tempo todo, diz coisas que chegam a corar de vergonha aquele filho diante dos coleguinhas que ali estão. A família é colocada ao ridículo. Quem sabe tudo, quem pode tudo, quem resolve tudo, eles, os pré-adolescentes, valores egocêntricos. E aí, o inimigo quer que as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, se formem com conteúdos bem superficiais. E essa geração é a geração de muita informação, mas de pouco conteúdo. Parece que não tem nada, parece que não tem o que dizer, parece que não tem o que falar. E vão ficando secos, vão ficando vazios, tantas vezes vão ficando ocos. Nesta área e nessa hora, também o inimigo vai fazer com que eles tenham cada vez mais relacionamentos baseados em desconfiança e em competição. Minha roupa não é melhor do que a dela, eu tenho que ter uma roupa igual à dela. A bolsa, eu quero ter igual, nem que custe R$2.000. E sempre fica aquela competitividade. Enquanto isso, a igreja não está agindo, a família não está pensando, e o que deveria ser tão bom, família e igreja, nós estamos encontrando muitas vezes situações que não abastecem, nem na família, nem na igreja. E eles são abastecidos dessa maneira, desta forma, e assim eles vão crescendo. Daí, dessa forma crescendo, descartar um, descartar outro é um recurso. É o ficar. Eu fico com um, uso e jogo fora. Eu fico com outra, uso e jogo fora. Descartar em diversas áreas da vida passa a ser um recurso. E meninos vão crescendo assim, já agnósticos, cínicos, fazem, aprontam e não estão nem aí. Riem, roubam e não estão nem aí. São muitas vezes, até de dentro das nossas casas e de dentro das nossas igrejas, tão rasos. Rasos para a vida, rasos de doutrina, rasos de conhecimento bíblico.
Teve um tempo que nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo que estudava a Bíblia, o povo que decorava as Escrituras Sagradas. Mas hoje nem isso está acontecendo dentro de casa e dentro das nossas igrejas. E é a geração que lá fora está crescendo ateia. Nossos filhos já estão tendo colegas ateus, que não estão nem aí para Deus. Não faz diferença alguma o seguir, o amar, o conviver com Deus. E podemos ver muitos dos nossos filhos assim agindo muitas vezes na prática, infelizmente. Em 13º lugar, quem são os twins? Diante de toda essa carga, diante de toda essa situação, eu chamaria a sua atenção, a você que é pai, a você que é mãe, a você que é líder na igreja. Eles são os que correm grandes riscos de querer deixar a igreja assim que puderem, assim que ganharem mais corpo, por assim dizer, assim que ganharem e conquistarem mais autonomia. Eles vão dizer assim, e aqui eu não fico, eu não quero ficar nesse lugar. Eles começam a comparar a igreja com o mundo. E eles acham o mundo muito mais divertido. Para ir para o mundo, para ir para o shopping, para ir para qualquer local, vamos! Para ir para a igreja, já começa a questionar, por que tem que ir para a igreja? Ah, estou cansado. Ah, não quero ir para a igreja. Eles começam também a cobrar da igreja o que ela estruturalmente não está para oferecer. Eles querem que tenha sempre shows, eles querem que tenham sempre novidades. É uma geração que está crescendo e tem quem os abasteça com eventos. É evento para cá, é evento para lá, é evento para lá. Querido, querida, pare e pense. A maior parte da palavra evento é vento. E não sustenta nada, não segura ninguém. Eles cobram da igreja o que ela não está para oferecer. Shows e essas outras coisas mais. Assim, eles correm o risco de ver a igreja ou como um clube ou como um passatempo. E na cabeça e opinião deles, parece que ali o tempo demora bastante a passar. Os twins, eles influenciados pelo mundo, influenciados por colegas mundanos, recebendo sempre informações de fora, eles começarão agora a questionar a igreja. Para que ir para a igreja? Por que ir para a igreja? Eles começarão a boicotar a igreja, farão birra, ficarão doentes, eles insistirão e brigarão para não ir, começarão pela escola bíblica dominical, alegarão sono, cansaço e não irão querer ir. Aí os pais dizem, tá bom, Júnior, pode ficar em casa dormindo. Ou então muitos pais dizem, olha, para não contrariá-lo, meu filho, nós vamos ficar em casa. Tem muitos pais que estão dizendo assim, nós mesmos nós não vamos para a escola bíblica dominical, porque nós já trabalhamos tanto a semana, nós merecemos um descanso. Quem agir assim está apostando em rapidamente perder o seu filho, perder a sua filha. Pais que estão relaxando para com os compromissos espirituais. A palavra de Deus nos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas em muitos lares, alegrei-me quando me disseram, vamos ao shopping, vamos à Disneylândia, vamos trocar de carro, vamos ao banco. Meus irmãos, a herança do Senhor são os filhos. Salmo 127. Eu já vi muita gente ganhar herança e tornar aquela herança uma grande dívida. Cuidado para vocês não estarem querendo ganhar o mundo e perder os seus. Eles irão, influenciados pelo mundo, boicotar a igreja, quererão ficar até tarde da noite do sábado, por exemplo, assistindo televisão, jogando videogame, fazendo de tudo. E aí vão dormir 5, 6 horas da manhã para acordar para ir para a escola bíblica dominical, não irão querer ir mesmo. E aí começarão uma guerra dentro de casa. Aquela igreja não serve, a nossa igreja não serve, a nossa igreja é muito atrasada, a nossa igreja não tem isso, não tem aquilo outro, boa é a igreja de fulano, e não faltam esses fulanos por aí afora fazendo os seus shows, e eles vão realmente dizer assim, vamos procurar outra igreja. Os pais pressionados, achando que mudando fisicamente de igreja melhora a situação, não melhora, os pais irão juntos. E isso é apenas desculpa para ganhar tempo do pré-adolescente já em si. Por quê? Porque o ambientar-se da família na nova igreja vai demorar, vai levar tempo. Os pais não vão se ambientar logo ali e daqui a pouco eles vão dizer assim, não gostei dessa igreja, então vamos procurar outra. E daqui a pouco os próprios pais ou a família
vai passar a frequentar os serviços dominicais a conta-gotas. Vai uma vez, falta 2 vezes, e assim até que a coisa vá e o gosto pela casa de Deus vai embora e se perca. E a casa de Deus é um excelente hábito. Esteja você com esse bom hábito no coração, onde você estiver, do outro lado do mundo, deu domingo de manhã você quer ir para a igreja. Uma vez eu estava literalmente do outro lado do mundo. E eu estava num ambiente de chineses. E eu não sabia nada de chinês, mas deu um domingo de manhã. E pelo meu bom hábito de ir à igreja, eu me levantei e eu fui estar no meio dos meus irmãos chineses. Eu não entendi, foi nada, claro. Mas quando eu via que os chineses diziam assim, amém, eu dizia amém. Eu estava no meio do povo de Deus. Agora, se você perder esse hábito, recuperá-lo vai ser tão difícil. E eu queria ainda meditar com vocês sobre twin. Cuidado, porque as primeiras letras twin também são bem relativas e podem vir mesmo de twister, pode vir mesmo daquele ciclone que vem e arrasta tudo. Twin, essas 2 primeiras letras, podem vir de twister. E os pais não estão sabendo o que fazer com os twisters que estão vindo para cima dos seus lares. Pastores e líderes também não estão sabendo como agir com este mundo que está dando tantas voltas e vindo bem na rota da sua juventude, bem na rota dos seus adolescentes. Por quê? Porque de repente, aquele menino que tinha 8 anos, 7 anos, aquela menina de 9 anos, que respondia sempre sim, que estava sempre disposta, pronta. De repente, quando você menos espera, uma mudança radical logo se instala. Parece que está tirando tudo da frente e está levando você junto. Twin pode vir mesmo de twister, como uma revolução acontecendo na mente, acontecendo no corpo, acontecendo no coração daquela garotada. Começa mudando o comportamento. Aí passa a ser agora uma não obediência. Filho, faça isso. Já vou, já faço. Não faz. Aí vai fazendo uma não obediência que em pouco tempo vai se tornar uma desobediência. Acompanhe os seus filhos. É o que nós vimos, diálogo, atenção, acompanhamento de fato e de perto. Porque se você não corrigir logo a rota, você poderá não parar mais esse turbilhão que pode vir para dentro da sua casa. E aquela criança, de até bem pouco tempo atrás, agora está dentro de um turbilhão de emoções difíceis de gerenciar, de sonhos frustrados, vivendo o sonho dos outros, tentando ser feliz. As nossas crianças foram parar bem dentro daquele turbilhão. Os pré-adolescentes são aqueles que podem já sofrer grandes dores a partir de dentro de casa. O pai que não deu atenção, a mãe que não foi presente, o pai que não foi pai, a mãe que foi qualquer coisa, menos mãe, amiga. Isso pode trazer seríssimas dores ao coração daquele ser. Também podem sofrer decepções. Podem se decepcionar com o pai, podem se decepcionar com a mãe, com o pastor, com a escola bíblica dominical, com o professor. São criaturas que podem perder o rumo, perder a alegria, se pais e se a igreja não agirem e não tomarem providências. Muito bem, nós estamos chegando aqui no bloco final do nosso programa de hoje. 13 coisas sobre os twins. Que coisa impressionante. Devemos amar os nossos filhos, orar por eles, apresentá-los perante o Senhor. O mundo está atento aos nossos filhos. Nós também devemos estar. Que Deus te abençoe e te dê a graça de zelar dos seus filhos, porque eles são herança do Senhor dentro da nossa casa. Ame seus filhos, para que eles sintam amados pelos pais dentro dos seus lares. Que Deus o abençoe.